Olá, amados, graça e paz. Aqui é o irmão Sérgio Oliveira em mais um vídeo aqui no canal Irmão Sérgio Oliveira no YouTube e também estamos no Facebook. Então, você já nos ajuda se inscrevendo no nosso canal, o canal Irmão Sérgio Oliveira, e trazendo hoje uma curiosidade bíblica, né? De vez em quando eu vou fazer aqui uns vídeos sobre curiosidades bíblicas. E a curiosidade bíblica que eu trago hoje está no livro de Gênesis, isso mesmo. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 6, tá certo? Então, hoje nós vamos estudar sobre esse assunto, tá certo? É uma curiosidade bíblica, vamos trazer algumas teorias do que é interpretado no mundo teológico, no mundo cristão, por pastores, por irmãos, muito comentado esse texto. Então, eu estava estudando, né, vim falar sobre esse texto já de muito tempo, resolvi fazer esse vídeo para a gente comentar sobre esse assunto. E você coloca depois aqui o que você achou sobre esse assunto, o que você acha, o que você entende sobre esse assunto, sobre essa curiosidade bíblica, né? Porque a Bíblia em si, ela não traz diretamente assim o conceito fundamentado na sua totalidade, porque é um assunto muito difícil de se examinar, de se estudar, o assunto de Gênesis capítulo 6, que fala dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Devemos entender isso aí. Quem são os filhos de Deus? Então vamos aqui para o texto, aqui no livro de Gênesis capítulo 6, tá certo? Vamos ler do verso 1 em diante, para a gente poder entender melhor. Tá ok? Então vamos já abrir aqui a Bíblia aqui em Gênesis, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1, tá certo? Estou usando aqui a versão, deixa eu ver aqui a versão, nova versão internacional, que eu estou usando aqui na Bíblia Online, tá certo? Então você já vai aí, vendo aí também, Gênesis 6, vamos ver aqui a partir do verso 1, né? Quem são, ele tem que descobrir aqui, vamos entender quem são os filhos de Deus, né? Existem 3 teorias mais faladas no mundo cristão, né? Até mesmo por pessoas não cristãs que mesmo assim falam desse assunto. Então, são as três coisas mais comentadas no mundo cristão, né? As três teorias do que se acham, que os pesquisadores, os teólogos, os pastores acham desse capítulo, aqui do capítulo 6, do que fala o capítulo 6, principalmente aqui no verso 2. Vamos ler a partir do verso 1, né? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Ele marcou 120 anos dali para o dilúvio, depois daquele acontecimento. Havia naqueles dias gigantes na terra, né? Em algumas traduções, as palavras gigantes vem traduzido como Néfilins, certo? Na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, né? Então viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaram, depois você lê todo o contexto. Mas aqui, do verso 1 ao verso 4, fala que os filhos de Deus, nascendo muitas filhas, né, depois de Adão e Eva, depois do pecado, depois de Caim ter se apartado, porque Caim se apartou da sua família, Caim se apartou e foi constituir outra família. Esse é outro assunto, outra curiosidade bíblica, né, que as pessoas indagam e tal. Mas o relato bíblico fala que ele foi para outras terras. E ali instituiu cidade, gerou outras famílias. E aqui no verso 2, esse é um verso muito intrigante, que diz: viram os filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Então, há uma teoria aí que esses filhos de Deus, a primeira teoria que fala é que esses filhos de Deus, na verdade, quem eram esses filhos de Deus? Eram assim, como fosse juiz na terra, homens poderosos, né? Que coabitaram com essas mulheres, tiveram essa relação com essas mulheres, já tinha esses homens poderosos e eles resolveram ter relação com essas mulheres da linhagem cainita, que é as filhas dos homens, tem isso como é a linhagem cainita, e daí nasceram filhos e filhos se tornaram varões de fama. A segunda teoria é que são os filhos de Sete, né, que descendência, depois de Adão, veio os filhos de Sete, e ali eles mantiveram a verdadeira adoração feita por Adão. Caim não, Caim se apartou porque fez uma falsa adoração, Deus não aceitou e ele se apartou. Já o Sete manteve a verdadeira adoração, né, na questão da adoração,
E ali, só que eles se misturaram com as filhas da linhagem cainita. Essa é a versão mais aceita, a teoria mais aceita dentro desse capítulo, dessa curiosidade bíblica, é essa, que ali os filhos de Deus são tidos como os filhos de Sete, por isso são chamados filhos de Deus. E as filhas dos homens, as filhas da linhagem cainita. Então, ao se misturarem, eles também obtiveram essa questão da falsa adoração, né? Aprenderam a idolatria também, porque eles adoravam um único Deus, né? O único Deus, Elohim, o único Deus. E tem essa teoria, que ali são os filhos de Deus, são os filhos de Sete. A terceira teoria é que esses filhos de Deus, na verdade, são anjos caídos, que se revestiram em corpo de carne, um corpo de homem, um corpo físico, e coabitaram com essas mulheres, tiveram relações com essas mulheres, daí ter se corrompido o gênero humano na Terra. Ou seja, misturou, né, a genética um pouco de homens, aliás, dos homens, que no caso as mulheres, com essa linhagem de anjos caídos que obtiveram o corpo humano, um corpo humano para coabitar com essas mulheres. Daí a Terra já tinha gigantes, chamados Nefilins, e depois ainda continuaram esses gigantes ainda mais poderosos, nasceram filhos ainda mais poderosos e maiores, né? E essa terceira teoria fala dessa forma, que ali eles corromperam o gênero humano e aí houve muito morticínio na Terra, muita morte, muita guerra, e Deus fez o dilúvio para acabar com tudo isso. São essas três teorias que há dentro dessa curiosidade bíblica. Mas para que nós tenhamos um entendimento ainda melhor, tá certo? Nós vamos aqui para o livro, vamos ver aqui o que fala o professor de hebraico, né? É o professor Renato Santos, é um professor de hebraico, aqui que eu acompanho ele aqui, os vídeos dele aqui no YouTube, e ele fala a respeito desse assunto aqui nesse vídeo. Eu tirei esse trechinho aqui do vídeo dele, peço até licença a ele, tirei esse trechinho do vídeo dele, que ele explica essa palavra filhos de Deus na tradução hebraica, que é Elohim, né? Elohim, ele vai explicar aqui, está certo? Para a gente entender melhor quem são os filhos de Deus, né? É preciso que se entenda o que é a palavra Elohim. Vamos ver aqui. Elohim, olha aqui, vou dizer para você quem é Elohim. Vamos lá, Elohim, segundo o dicionário, eu vou colocar aqui, ó, na tela grandão para você. Elohim se escreve desta forma, tá? Elohim pode significar, vamos lá, preste muita atenção aqui, ó, são várias designações, várias características. Pode significar deuses pagãos, que é o primeiro tópico, deuses pagãos como Baal, como outros deuses, Ashtaroth, como deuses pagãos, os deuses dos filisteus, em várias menções, deuses pagãos, ok? Elohim, segunda definição, pode significar o Deus único, o Criador dos céus e da terra, ok? Terceira definição, pode significar anjos. Anjos. Quarta definição, homens poderosos, ou seja, juízes. Homens poderosos, ou seja, juízes. 4 definições. Nossa, professor, eu pensei que Elohim fosse apenas Deus. Não. Não. Segundo a etimologia dessa palavra, Elohim, tem essas 4 definições aqui, que eu estou resumindo aqui para você. Deuses pagãos, o Deus único, anjos e homens poderosos, ou seja, juízes. Pronto, então tá aí, né? Colocar só até essa parte aí, tá certo? Vamos aqui voltar aqui novamente para a Bíblia. Então vocês viram aí o professor Renato Santos, professor de hebraico, explicando o que significa essa palavra aqui no hebraico, que traduzida é Elohim, Elohim. Tá certo? Ele até mostra lá uma parte no hebraico também, escrito em hebraico. E pronto, designa essas 4 coisas, né? Deuses pagãos, o Deus único, anjos e juízes, ou homens poderosos. Então, partindo daí, ó, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulher de todas as que escolheram, né? Como existem essas 3 teorias que eu falei para vocês agora no começo do vídeo, né? Uma que são esses juízes, ou seja, traduzido como esses homens poderosos, né? Que ali a linhagem tinha se misturado e, né? Eles coabitaram com essas mulheres, nasceram mais
gigantes, mais homens poderosos ali, que eles, dos pais dele, que já eram também poderosos. Há essa opção. Não é muito aceita, mas alguns creem. A terceira teoria, a teoria dos filhos de Sete, né? Ou seja, viram os filhos de Deus. Aí eles têm como os filhos de Sete, porque continuaram com a verdadeira adoração desde Adão e Eva. E Adão pregou oralmente para eles, falou, né, ensinou a verdadeira adoração do sacrifício do cordeiro. Eles continuaram, né, não idolatrando Deus de pedra, Deus de barro, Deus de algo de escultura, não. Eles continuaram adorando o Deus único e verdadeiro, mas na forma correta de adoração, que era o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a terceira alternativa é essa que fala que esses, como também na tradução, vocês viram lá ele explicando, pode ser também anjos. Por isso que nessa terceira alternativa, algumas pessoas, alguns teólogos interpretam como fossem os anjos caídos que se revestiram de um corpo de carne e coabitaram, tiveram relações sexuais com as mulheres da linhagem cainita, corrompendo assim o gênero humano, metade do DNA de carne que foram feitas a partir de anjos com a parte carnal das mulheres. Então, a partir daí, nasceu esses seres gigantescos, né? Onde está essa terceira teoria? Tá certo? Aí depois você comenta aqui qual a teoria que você acha que é mais próxima, você entende melhor, que você acha que é a mais correta à luz da palavra de Deus, né? Mas eu particularmente, né, foquei muito nessa parte da terceira teoria, fui estudar mais a fundo, por que ela era assim, né? E eu vi que existe um livro chamado primeiro Enoque Etíope, né, que é um livro não inspirado, é tido como um livro não inspirado, apenas um livro apócrifo, um livro histórico, para outros um livro bem fantasioso, mas que ele complementa essa parte aqui de Gênesis capítulo 6. Vamos ver aqui onde é que esse livro complementa, né? Aqui no Gênesis, né, tem ele aqui, tá certo? Traduzido para o português. E aqui no capítulo 6, Enoque capítulo 6, fala rebeldes dentre os sentinelas. Por quê? Porque aqui no livro de Enoque, esse livro que foi achado, né, naquele achado histórico das cavernas de Qumran, na Gruta 4, depois você pode até pesquisar aí na Wikipédia, aí fala que foi achado junto com outros livros da Bíblia, inclusive o livro de Isaías e outros livros, né, tem até o livro dos gigantes, e esse livro foi achado e ele complementa essa história aqui bíblica, ele complementa com mais detalhes que a Bíblia não traz, né? A Bíblia não diz diretamente quem era, assim, diretamente. Você tem que ler todo o contexto para você ter um entendimento mais ou menos de que era. Mas o livro de Enoque, ele traz aí mais detalhes, né? Eu fui pesquisar mais a fundo nessa curiosidade bíblica e vi aqui. E diz aqui no capítulo 6, e aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram, né? Aqui diz aqui, deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui. Ver se eu consigo aumentar aqui. Pronto. Aconteceu depois que os filhos... Peraí, mais um pouco aqui. Aí diz, e aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas, né? Muito parecido com o relato bíblico. E quando os anjos, os filhos do céu, que é chamado de os filhos dos céus, né? Em vez de os filhos de Deus, lá, aqui é os filhos dos céus. Viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens e geremos filhos. Então seu líder Samiasa disse-lhes, eu temo que talvez possais indispor-vos na redação deste negócio, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Ou seja, eles tinham um líder, né? Aqui diz que eles tinham um líder chamado Samiasa, e diz que ele temeu, porque como ele era líder, eles queriam fazer esse intuito de cooptar com as mulheres, claro, eles tinham que se revestir em um corpo físico, né? Porque nós sabemos que os anjos são espirituais, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que os anjos nem se casam, nem dançam em casamento, né? Nós seremos como os anjos na eternidade. Porém, aqui no caso aqui, nós sabemos também que, como existem passagens bíblicas que como os anjos aparecem para os personagens bíblicos, às vezes aparecem na forma espiritual e aparecem também numa forma carnal. Como eles se transformam, ninguém sabe. Sabe que eles aparecem também na forma carnal, como apareceu, por exemplo, né? Apareceu para Ló, né? Apareceu 3 anjos, eles comeram com Ló e tudo. Né? E, inclusive, os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam ter relações sexuais com esses anjos, né? Está na Bíblia, tá certo? Queria ter relações sexuais com esses anjos. E Ló não permitiu, né? Até
se não me engano, eles saíram e cegaram aquelas pessoas, né? Os anjos cegaram aquelas pessoas que estavam fora da casa e aconteceu esse episódio. Então, partindo disso aí, né, tem essa teoria de que esses anjos se revestiram também de um corpo de carne para coabitar com essas mulheres, ter relações com essas mulheres, como diz aqui no livro de Enoque, né? Ó, fala mais detalhes, né? Aí aqui diz, depois você lê todo aí o capítulo, você baixa aí o livro de Enoque, aí fala, e amarraram-se por mútuo juramento, né? Se juraram entre si que se fossem punidos, que claro, eles seriam, todos eles seriam punidos, não só o seu líder, Samiasa, né? Era em torno de 200, quais descendiam de Ardis, né? E isso eles falaram no topo do Monte Hermon. Aquele monte, portanto, foi chamado Hermon, porque eles tinham jurado sobre ele e amarraram-se por mútuo juramento, né? Aí diz aqui o nome dos anjos, né? Samiasa, o seu líder, Cocabiel, Tamiel, Amiel, Danei, né? Azael, Armaróis e outros anjos, né? Aqui no capítulo 7, aí complementa, ele diz, então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, os quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamento, divisão de raízes e árvores. Aí é complemento. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, ó, aqui, cuja estatura era de 30 cúbitos. Estes devoravam tudo que o labor dos homens produzia, tornou-se impossível alimentá-los. Então aqui fala, né, ó, que eles começaram a comer pássaro, começaram a comer animais, e depois até mesmo carne humana, né, até mesmo atacaram os próprios homens. Então a terra reprovou os injustos, aqui no verso 6, né? A terra reprovou, Deus reprovou, e depois, na continuação, fala que Deus manda os grandes arcanjos de Deus, né? Como o grande arcanjo Miguel, Gabriel e outros arcanjos de Deus, descerem para prender esses anjos, né? E selar esses anjos até o dia do juízo. O qual fala também na Epístola de Judas, porque o livro de Enoque ele é comentado lá em alguns livros da Bíblia, né? Como algumas partes da Bíblia, né, temos algum comentário, né, parecido, mas é muito falado na Epístola de Judas, né? Epístola de Judas, vamos até ver aqui. Então, pronto, aqui é o texto, né, que fala mais um pouco, aliás, dá mais detalhes. Agora vamos ver aqui no livro, na Epístola de Judas, né? Na Epístola de Judas, o que é que fala aqui, né? Então, você abre também aí, na Epístola de Judas, capítulo 1, né? Só tem um capítulo 1. Então vamos ver aqui algumas partes que falam, né? Então Judas já começa aqui falando, né? Lembrando uma carta, né? Aí ele diz aqui no verso 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então ele narra aqui essa parte, né? Possivelmente ele está narrando essa parte, porque ele cita o livro de Enoque. Ele está narrando essa parte onde os anjos são aprisionados, né? Em cadeias eternas, chamam de prisões eternas, até aquele grande dia do juízo. Ou seja, eles não podem ir para nenhum outro lugar, eles estão aprisionados, foram aprisionados pelos anjos. Até também Apocalipse fala que desce um anjo do céu para aprisionar o próprio Satanás, né? Apocalipse capítulo 20. Eu tenho um vídeo também, acho que eu vou deixar aqui na descrição, tem um vídeo falando sobre esse assunto. Depois você dê uma olhada, né? Ajude o nosso canal, curta, compartilhe, dê uma olhada lá, aqui crescendo na graça e no conhecimento. Aí ele fala também de Sodoma e Gomorra, né? Como foi falado lá na história de Ló, fala de Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que se entregaram à fornificação com aqueles, né? Ou seja, o mesmo pecado que incorreu os anjos caídos, fornificando, prevaricando, né? Com as mulheres humanas. Aí ele diz, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda, né? Fala daquele episódio que o arcanjo Miguel contendia com o inimigo, sabe? Fala aqui de outros assuntos, e aqui ele fala do livro de Enoque, ó. E destes profetizou, verso 14, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, condenados entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então aqui é onde fala na Epístola de Judas sobre esse assunto, um pouco sobre esse assunto também, que ele cita o livro de Enoque, tá certo? Então essa é uma curiosidade bíblica bastante importante, ou você fica aí com uma dessas três teorias, que eram homens poderosos, eram juízes que coabitaram com as mulheres, que eram, né, os filhos de Sete, que eles não poderiam se contaminar, se envolver
com mulheres da linhagem cainita, porque tinha outro tipo de adoração, né? Também. E também na mistura, eles, apesar de ser da mesma família, mas, segundo essa teoria, eles não poderiam se misturar com a linhagem da linhagem cainita, com as mulheres da linhagem cainita. Então, tem essa segunda teoria, né, que eram os filhos de Sete, os filhos de Deus, e a terceira teoria, como eu falei aqui agora, que eram anjos caídos, que eles resolveram se revestir em um corpo de carne e coabitar com essas mulheres, para ter relação com essas mulheres. Então, você aí depois comenta aí no vídeo qual é a opção que você mais entende que é a mais certa, ou se não é nenhuma, você tem outra aí, eu não sei, né? As suas pesquisas, mas depois você veja aí. Tem algumas fotos aqui, eu tenho algumas fotos, deixa eu minimizar novamente aqui. Eu tenho algumas fotos, vamos lá, que fala aqui a respeito desse assunto, né? Aqui um gigante, ó. Esse gigante aqui tem digamos que esses homens aqui têm aproximadamente 1,80m, 1,70m, 80 mais ou menos. Esse gigante aqui tem uns 3 metros, né? Mais ou menos, acho que era aqui retrata o gigante Golias, mais ou menos 3 metros, né? Só que a Bíblia diz que já havia gigantes antes e depois os gigantes ainda ficaram ainda maiores depois desse ato que aconteceu, né? Ou seja, dá a entender pelo que eu estou vendo aqui, que houve uma mistura de gene, né? Como fala lá no livro de Enoque. Mas aí fica a cargo de cada um entender a sua maneira, que a Bíblia não traz diretamente como foi, né? Assim, mas fica a cargo de cada um entender. Aqui é a foto de um anjo, né? Um homem-anjo com a mulher. Aqui fala a imoralidade sexual dos anjos, anjos caídos gigantes e filhos de Deus, né? Um anjo seduzindo uma mulher aqui, né? Aqui fala já a foto de um gigante, né? Um gigante nascido dessa coabitação de anjos caídos, ou dos filhos de Sete, ou desses homens poderosos, mas o fato é que nasceram gigantes ainda mais fortes, varões de renome, a Bíblia diz, né? E aqui ele levando uma vaca aqui, um boi, uma vaca, aqui na mão para se alimentar. E aqui os homens olhando, né, aterrorizados, né, o tamanho desse gigante, que tem mais ou menos uns 10 metros de altura, né? Então é isso aí. Aqui, eles na forma espiritual de anjo, olhando as mulheres tomarem banho, né? Essa pintura aqui é tratada nisso. Que é a destruição de Sodoma e Gomorra por causa da sua impiedade, né? Lá na história de Ló. Ló com as suas 2 filhas, a mulher dele olhou para trás, tornou na estátua de sal. Aqui novamente, né? Os anjos, né? Observando, aqui as mulheres tomando banho, certo? Aqui, né? Eles foram expulsos. Né? Lá em Apocalipse capítulo 12 diz que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Também o dragão batalhava com seus anjos. Porém, não houve mais lugar para o dragão nem os seus anjos no céu e foram precipitados para a terra. Apocalipse capítulo 12 fala, e essa foto aí, esse quadro, ele mostra o Senhor Jesus e sua miríade de anjos e expulsando, né, aí os anjos, né, para a terra. Aqui novamente os anjos sendo expulsos. Aqui são anjos de Deus observando a terra, essa outra foto. Aqui a grandiosa volta do Senhor Jesus Cristo, né? Em poder e grande glória, aqui é uma retratação aqui. E aqui, Lúcifer, né? A retratação de Lúcifer, pensando no pecado que fez, porém não se arrependeu. Deus, ele mandou expulsar Lúcifer, né? Tá certo? Que é retratando. Que eles sendo expulsos, né? Ó, a luz aqui expulsando eles, tá certo? E aqui, mais uma vez, né, como fosse o arcanjo Miguel e os anjos, na guerra entre os anjos, expulsando o dragão, que é Satanás, precipitando para a terra. Tá certo? Então, eu quis trazer para vocês esse entendimento aqui. Então, vamos aqui novamente aqui para... Pronto, né? Então, é isso, amados. Essa foi a curiosidade bíblica, né, que eu trouxe para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa curiosidade bíblica. Comentem, compartilhem esse assunto. Comentem aí quais outros assuntos que vocês querem que a gente traga aqui sobre essa questão, tá certo? Dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Né? Essa curiosidade bíblica. Então, você comenta, você curte, compartilha o nosso canal, aperta o sininho de notificação para que você seja avisado pelo YouTube, seja avisado em primeira mão dos próximos vídeos que vão ser produzidos aqui no nosso canal para você. Então, graça e paz. Obrigado a todos. Aqui é o irmão Sérgio Oliveira.
Então, até a nossa próxima curiosidade bíblica. Acompanhe os nossos vídeos no nosso canal, também no Facebook, irmão Sérgio Oliveira. Então, até lá, graça e paz. Deus abençoe a todos vocês.